Olá, seja muito bem-vindo, jovem idealista. Seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo ao canal do Pedro Previdelli. No dia de hoje, o tema do vídeo é ranqueando práticas ascéticas. Então vamos à introdução, né? Para ficar claro a que eu me refiro quando eu falo de práticas ascéticas. Jejum, banho frio, silêncio absoluto, treino até o limite, leitura sagrada. O ser humano sempre buscou se dominar pelo sofrimento, pela disciplina, pelo sacrifício voluntário. Mas será que tudo isso funciona? Ou é masoquismo disfarçado de espiritualidade? Hoje eu vou ranquear as principais práticas ascéticas, do completamente acessível até o limite do absurdo. Então vai de S até D. O ascetismo ele vem do grego askesis, prática, exercício, treinamento. Estoicos, cristãos, budistas, hindus, sufis, toda tradição séria tem alguma forma de ascese. A ideia central é dominar impulsos para fortalecer a mente, o espírito ou o caráter. Mas antes de começar, uma regra que vai guiar o ranking inteiro. A prática não é nada, a intenção é tudo. Então, o mesmo exercício pode ser ascetismo genuíno ou ego disfarçado, dependendo do porquê você faz. O porquê, a intenção é muito importante. Então, eu vou levar isso em conta. Então, agora sim, vamos começar o ranking. A primeira prática que eu vou falar é o banho frio, né? O clássico moderno. Hoje a gente tem o Wim Hof, o método Wim Hof, mas os estoicos já praticavam. E eu pratico também. Então, benefícios documentados: dopamina, foco, resistência ao desconforto. O grande valor não é o frio em si, é você escolher o desconforto todo dia sem nenhuma recompensa visível. Então, na verdade, assim, tem algumas recompensas. Primeiro que não faz mal para a pele como banho quente. E é muito bom, assim, quando você se acostuma, você realmente não quer abandonar. Eu não quero, não gosto de água quente no meu corpo, mas não tomo banho de água quente, não gosto de jacuzzi, não entro em piscina aquecida, gosto de nadar em piscina fria. Assim, você se sente muito bem, tá? Você tem que provar, você tem que tentar começar a fazer. E você vai entender do que eu tô falando. Mas assim, como isso é uma prática acessória, tem coisas muito mais importantes aqui. Isso aqui não vai mudar a sua vida. Eu vou colocar no rank B, tá? Para o S e para o A vão ficar coisas mais importantes. Vamos agora para o jejum, né? Intermitente ou prolongado. Então, praticado em quase todas as tradições, a gente tem o Ramadã, o Yom Kippur, a Quaresma, meditações budistas eles fazem em jejum também. Existe jejum prolongado de 24 horas, 48 horas ou 72 horas, né? Então, assim, dá realmente uma clareza mental muito grande e você começa a perceber quando você está na rotina normal o quanto você come por hábito, por ansiedade, né? Ou por tédio, não por realmente estar com fome. É, de certa maneira, um descontrole. Então, talvez seja a prática que mais revela a sua relação real com o prazer e o controle. Só que isso aqui, assim, muita gente sem preparo já vai tentar fazer alguma coisa, algum jejum muito longo e pode dar errado, a pessoa pode passar mal, pode desmaiar. É, o, o ideal seria fazer, assim, começar a fazer isso com acompanhamento médico no início, nas primeiras vezes, só que muita gente não vai fazer isso por falta de informação, falta de recursos. E assim, existe o jejum que muitas pessoas fazem, o jejum que é só para emagrecer, e tem algumas pessoas que são religiosas e fazem, né, tanto para emagrecer quanto para cumprir o propósito religioso ali no mesmo tempo. Então, assim, eu acho que eu vou colocar no rank A, no rank A, porque é algo que também é acessível e a pessoa pode ter um pouco de dificuldade nas primeiras vezes, mas pode pegar o jeito. E isso tem uma capacidade, sim, de te ligar mais com o divino. Se não fosse isso, não seria presente em tantas tradições, né? Tem esse propósito de realmente enfraquecer um pouco o corpo por um período para fortalecer ali o
seu contato com Deus, com a divindade, enfim. Então agora nós vamos para abstinência digital ou silêncio informacional. Essa vai ser algo que está crescendo muito e vai ser assim, a ascese do século XXI, né? Ficar sem celular, sem rede social, sem notícias por dias ou semanas. Tem muita gente sofrendo por esse excesso de conexão, essa aceleração constante, e está buscando o número de pessoas praticando coisas ou buscando até retiros religiosos mesmo, para ficar longe dessa conexão toda do celular, de trabalho, rede social. Então, assim, parece fácil até você tentar, né? É um dos maiores espelhos do quanto nós somos dependentes do estímulo externo. Então, você tira o ruído, né? Você tira o ruído para ali entrar dentro de você, se conectar com você mesmo novamente. Isso aqui é um pouco, talvez seja um pouco subestimado ainda. Tem muita gente que está buscando isso, mas muita gente nunca nem pensou em fazer isso, sei lá, nas férias, por exemplo, tirar um tempo, uns dias, mesmo semanas, para ficar completamente desconectado. Mas então eu vou colocar ali em A. Vai ficar no ranking A também. Agora a gente vai para o silêncio absoluto, né? Mauna, o voto do silêncio. É uma prática hindu e budista poderosa. Eles têm os retiros vipassana de 10 dias, sem falar, sem celular, sem leitura, sem contato visual. Então, sem falar, você para de se performar para os outros. O que sobra é você mesmo e isso pode ser aterrorizante. É claro que assim, nós temos retiros católicos, tem aqui na minha região. Eu já ouvi falar de retiros de silêncio, mas que são curtos, de 2, 3, não sei se chega a 4 dias, talvez no máximo seja 3 dias, talvez até 4. Não é como esses aqui de monges que fazem de 10 dias ou mais. Esse eu não cheguei a praticar. Pode ser um vídeo no futuro, eu comentando como foi a minha experiência num retiro de silêncio absoluto. Se tiver demanda também, se vocês pedirem, pode ser o caso. Mas assim, como realmente tem uma dificuldade, se você for para um lugar que você vai ter que deixar o celular na entrada, você vai ser obrigado, você vai ter que entrar naquilo ali. E conversando com pessoas que fizeram, elas me falaram coisas excelentes, coisas muito boas e são pessoas muito confiáveis. Eu vou colocar em A. Vai estar no ranking A também, por incrível que pareça. Talvez você estivesse com a expectativa que eu ia colocar em B, mas vai para A. Agora, vigílias ou acordar bastante cedo. Então, monges cristãos medievais acordavam às 3 da manhã para orar. Alguns ficavam dias sem dormir. Acordar cedo tem valor, né? Silêncio, foco, a sensação de estar à frente do mundo. Mas a privação do sono prejudica a conexão, humor e saúde, né? E o extremo destrói o propósito. Então, assim, tem muita gente que tem dificuldade em dormir cedo, mesmo se estiver acordando muito cedo. É o meu caso. E se você estiver não dormindo tão cedo e acordando cedo por um longo período, se você estiver dormindo menos de 8 horas, 5, 6 horas por muito tempo, isso aqui vai te fazer, sinceramente, vai fazer mais mal do que bem. Então, isso aqui realmente acho que não é para todo mundo, tá? Isso aqui não dá certo para todo mundo. Por isso, vigílias ou acordar muito cedo para orar, para estar em comunhão, eu vou colocar no ranking C. Acho que muita gente eu sei que muita gente pratica isso. Estamos na quaresma agora. Mas para mim, ranking C, tá? Agora vamos para peregrinação ou caminhadas longas. Então, caminhar por semanas. Aqui a gente tem a peregrinação para Aparecida, aqui no estado de São Paulo. A gente, na Espanha tem o famoso caminho de Santiago de Compostela, eu quero muito fazer um dia. Existem as peregrinações hindus, então eu estou falando de algumas outras tradições, não estou falando só do cristianismo ou catolicismo, né? Então, corpo em movimento, né? Mente esvaziada, ego reduzido pelo cansaço e pela simplicidade. Você larga casa com forno rotina. Isso é ascetismo puro.
Então, assim, as pessoas que falam dessas peregrinações, aí, sobretudo na Europa, falam muito bem. É algo que você vai ter que tirar um tempo, às vezes mais de uma semana, até semanas, para conseguir completar. Tudo que você estiver fazendo no dia vai ser para completar a peregrinação. Você vai estar o dia inteiro andando. Só vai parar em algum lugar para dormir, para comer, toma banho, assim. Então, e isso tem uma capacidade realmente de mudar, assim, de ser um divisor de água na vida das pessoas. Não é algo que dá para fazer. A maioria das pessoas não vão conseguir fazer muitas dessas, né? Ao longo da vida. Mas, levando em conta prós e contras, eu vou colocar em A, rank A. O interessante é que no islamismo é obrigatório para eles uma peregrinação para Meca pelo menos uma vez na vida para aqueles que moram perto ou para quem mora longe, né? No caso, para quem tem condições financeiras. É bem interessante isso, porque no cristianismo, por exemplo, a gente não tem isso, não tem nenhum tipo de peregrinação que é obrigatória para quem precisa fazer. Então agora vamos para isolamento ou eremitismo. Então viver sozinho no deserto, na floresta, numa caverna. Santo Antão, sadhus indianos, monges do deserto. Como retiro temporário poderoso. Como fuga permanente do mundo questionável, tá? A tradição mais saudável usa o isolamento como escola, não como destino. Então, no caso de Santo Antão, que foi um dos monges do deserto, um dos primeiros santos ali no catolicismo, ele estava num contexto completamente diferente, em que o cristianismo não era a religião oficial do império ainda, ela ainda estava naquela fase de ser perseguido, muitas pessoas eram mortas, realmente perseguidas, crucificadas, julgadas para ser devoradas pelos leões no Coliseu, no Coliseu dos Gladiadores, que era um verdadeiro pão e circo, aí, um espetáculo sangrento e violento para as pessoas assistirem e se divertirem, para distrair o povo do que realmente estava acontecendo. Então, assim, eu acho que naquela época fazia muito mais sentido você viver a vida inteira ou longos anos, décadas completamente isolado e só praticando a religião, mas assim, hoje, claro, o cristianismo nunca deixou de ser perseguido, tem regiões em que é muito perigoso você ser cristão, como Nigéria, que você tem um grupo terrorista muçulmano, Boko Haram, Coreia do Norte, obviamente, que é um ateísmo oficial imposto pelo Estado, né? E religiões são perseguidas. Ali um pouco alguns lugares na Península Arábica, mas assim, na maioria dos países em que você não vai ser perseguido fisicamente, ainda por ter alguma religião, é claro que tem outras religiões que são perseguidas em outros lugares também, né? Eu só citei a perseguição que fazem com o cristianismo, mas levando tudo isso em conta, vai pro rank C, quase que vai pro rank D. Então, assim, se fosse só o isolamento, o eremitismo muito longo, eu colocaria em D, talvez, porque isso aqui, assim, é só para quem, sei lá, tem vocação para ser monge, mesmo quem é monge não vai viver tão isolado assim. Mas como existe a possibilidade de você fazer isso por um período mais curto, eu coloquei isso em C e não em D. Agora vamos para penitência física, tá? Então aqui a gente chega no extremo, né? Como, por exemplo, autoflagelação, prática de dor física intencional. Era mais comum no catolicismo medieval, ainda praticada por alguns hoje. O problema fundamental, a dor não é sabedoria. Machucar o corpo não fortalece a mente. Às vezes é só autopunição com roupagem religiosa. Então, assim, estava muito popular ali na época da peste negra, que 1/3 da população europeia morreu. Muita gente achou que era o apocalipse, o fim do mundo, ou que era um grande castigo divino. Por isso eles começaram a se auto-chicotear em público. Muita gente aderiu a esse movimento. Aí o Papa Clemente VI condenou o movimento em 1349 e o declarou herético, em parte porque os flagelantes começavam a agir de forma autônoma em relação à igreja também, né? Fora que é muito irracional isso daqui. Essa imagem que eu escolhi para representar a penitência física é do Silas, que é o personagem do Dan Brown ali do Código da Vinci.
Eu sei que não são livros tão bons e assim, o Dan Brown escreveu aquilo para atacar a religião, para atacar a religião cristã, basicamente. Mas o personagem faz isso, ele se autoflagela. Por isso eu escolhi essa imagem dele aqui, sofrendo, se autoflagelando, claro, sem mostrar as costas dele, como que as costas dele ficou toda ferida, porque isso aqui poderia dar problema no YouTube. Mas sim, isso aqui vai para rank D, tá? Nota mais baixa. Outro personagem famoso que faz isso é o Art, que é o padre da corte na série The Great, que mostra a corte da Catarina Grande, da Rússia. Eu acho que é a única série de comédia, de ficção histórica de comédia, assim. Nunca ouvi falar de nenhuma outra. E ele faz isso, tá? Então, agora nós vamos para práticas de respiração. Então, controlar o corpo pela respiração, né? Pranayama, técnica tubo tibetana. Custo zero, sem equipamento, benefício enorme, acessível a qualquer um em qualquer lugar. Então, assim, Tier S, né? Ainda ignorado pela maioria das pessoas que se dizem interessadas em autoconhecimento, mas isso aqui pela facilidade, não vai ter nenhum efeito colateral, é acessível para qualquer pessoa. Você pode manter isso ao longo da vida inteira. Muita gente fala que melhora muito a vida deles. Por isso eu coloquei em S. Agora a gente está começando a entrar finalmente naquilo que eu vou colocar em S, mas nem tudo eu vou colocar em S do que restou. Agora a gente vai para exercícios espirituais, né? Então, atenção ao presente, prosoque, vigilância contínua sobre pensamentos e impulsos, a base de tudo no estoicismo. Então, a gente tem a meditação sobre a morte, que é o memento mori, em latim, omelete thanaton, em grego. Essa imagem que eu coloquei aqui de uma caveira é sobre a meditação sobre a morte. A meditação sobre a morte, a memento mori, é um quadro de Philippe de Champagne, que pintou sobre esse tema. Então, contemplar a própria mortalidade para viver com mais intensidade e menos frivolidade. O imperador Marco Aurélio fazia isso bastante. Então, premeditação dos males, premeditio malorum, antecipar mentalmente perdas, fracassos, a morte de entes queridos, não por pessimismo, mas para não ser escravo do medo. Então, estou dando alguns exemplos de exercícios espirituais, né? Vão ter outros vídeos que eu vou falar só sobre eles, porque são muitos, né? Exame de consciência, revisar o dia antes de dormir. Então, Pitágoras e os estoicos praticavam isso sistematicamente. Isso é muito importante para a confissão católica. Se você for católico como eu, você fazer um exame de consciência, ver no que você está errando, no que você está pecando, antes de ir se confessar para o padre. Porque se nem você sabe direito o que você está errando, como é que o padre vai saber o que você está fazendo, onde você está pecando, como que ele vai te perdoar eficazmente se você não fez o exame de consciência, né? Então, leitura e escrita filosófica, escrever para si mesmo, como Marco Aurélio fazia nas meditações, não exatamente como um diário, mas como um exercício de autoformação. Parecido com o diário, mas não exatamente isso, posso aprofundar em vídeos futuros. Diálogo socrático também, então a conversa filosófica como prática de transformação. Não para vencer um debate, mas para se examinar. Então, esses foram alguns exemplos de exercícios espirituais. Então, isso aqui, obviamente, vai para o ranking S. Para mim, assim, de tudo aqui, é o que eu mais recomendo, é o que eu mais gosto, fica em primeiro lugar realmente. São muitas possibilidades. E eu acho que, assim, é o que você vai fazer que vai conseguir colocar a espiritualidade como mais presente na sua vida, como mais presente para te transformar realmente, tá? Temos também a leitura sagrada, né? Essa é muito subestimada porque assim ela é muito importante. Então, a Lexio Divina, né, é uma prática cristã monástica de ler textos sagrados de forma lenta, contemplativa, não para acumular informação, mas para transformar quem você é. Algo parecido existe em praticamente todas as tradições, né? O estudo do Talmud no judaísmo, a recitação do Corão no Islã, a memorização de sutras budistas. Então, ó,
obviamente, ler a Bíblia para você, que é cristão, o católico também, é muito importante você conhecer as escrituras sagradas da sua religião, para você não ser enganado, para você entender também o texto fundador daquela religião, daquela tradição religiosa. E eu recomendo algumas bíblias de estudo também, vou deixar link na descrição de qual eu uso. O princípio ascético aqui não é o conteúdo, é a disciplina de parar, sentar e se expor repetidamente a algo maior que você. Numa era de scroll infinito, escolher ler devagar é um ato radical. Então, assim, isso aqui vai para A, tier A, com certeza. Os 2 primeiros lugares ali, exercícios espirituais e leitura das escrituras sagradas. Tá? Realmente é o que eu vou colocar nos 2 primeiros lugares ali. E falando um pouquinho sobre a imagem, essa é a pintura de São Jerônimo de Estridão por Caravaggio, tá? Quem sabe eu não posso fazer algum vídeo no futuro só explicando, mostrando essa pintura e explicando qual foi a importância de São Jerônimo de Estridão. Agora vamos para a última que sobrou, exercício físico intenso. Então, esse é polêmico, né? Academia é ascetismo? Depende inteiramente da intenção, como eu falei no começo do vídeo. Se você treina para ficar bonito para o Instagram, não é ascetismo, né? Se você treina para testar seus limites, construir disciplina e suportar desconforto, aí sim nós estamos falando a mesma língua, né? Monges Shaolin, guerreiros espartanos, sadhus indianos, com posturas extremas de yoga, até cavaleiros templários, né? Então eles tinham essa ideia do corpo como instrumento de domínio. Isso é uma ideia ascética clássica. Então, Marco Aurélio escrevia sobre suportar o frio, o calor e o cansaço físico como um treino de caráter também. Então o problema moderno é que a academia virou símbolo de status, né? É difícil separar o asceta do narcisista na mesma sala de musculação. A maioria das pessoas que estão lá não estão com intenções nobres, né? Não estão ali para estética, para status, para ficarem melhor sem camiseta, não estarem com vergonha do próprio corpo na praia, coisas desse tipo, para ficarem mais atraentes para potenciais parceiros românticos. Mas se você faz isso aqui para ser uma pessoa melhor, alguém mais capaz de cumprir o seu propósito, que quer ter mais foco no estudo e no trabalho, isso aqui tem o poder de transformar a sua vida realmente, tá? Você só tem que realmente pensar no porquê você está fazendo aquilo, que não seja para objetivos superficiais e frívolos. Então vai para o rank A. Iria para o rank S, né? Só não vai para o rank S porque muita gente, a maioria das pessoas que pratica isso aqui não é com retas intenções, não é para fins nobres. Então, esse foi o vídeo de hoje, galera. Não se esqueçam de curtir, comentar. Eu quero que vocês comentem o que você já praticou, o que você mais gostou, qual que é a sua experiência com práticas ascéticas. Se você ficou com vontade aí de começar alguma que eu mencionei aqui que você não conhecia, ou às vezes já conhecia e você nunca praticou. E é isso, meus caros. Até a próxima. Até o próximo vídeo.